você não faz ideia de como seus dados podem estar em risco. Como assim? Você já chegou a ir em alguma dessas clínicas ou laboratório onde aquele quadro de e-mail está com senhas ali para qualquer pessoa ver? Ou já foi num órgão público onde tem ali um livro onde você tem que assinar, atestando com a sua assinatura, com o seu CPF e seus dados estão livres para quem puder ver? Você tem que tomar cuidado. Mas será que existe uma empresa para falar sobre esse serviço e essa educação? Ah, tem sim, olha aqui. LGPD Nacional. E hoje a gente vai mostrar como é que funciona nesse Invasão In. Eu já começo essa Invasão In com uma dúvida. Quem será que cuida da proteção de dados de uma empresa? Será um advogado? Será alguém da área de TI? Eu estou aqui com a Juliana Heller e eu quero saber, Juliana, você é advogada ou é da área de TI? Eu não sou nenhum nem outro. Minha formação é administração e eu tenho conhecimento sobre a lei. Então eu sei o que fazer para a empresa estar em conformidade com a lei. Então eu sei todos os processos, todas as boas práticas para que ela comprove que esteja em conformidade com a lei. Juliana, afinal, o que é LGPD? LGPD é uma sigla de uma legislação brasileira que significa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Ela é uma lei para proteger todos os cidadãos que estão aqui em território brasileiro. Então, todas as empresas, até mesmo pessoa física, que fazer coleta de pessoas aqui dentro do território nacional, ela deve agir de acordo com essa legislação. Então, deve cumprir com esses princípios e ter as boas práticas de proteção de dados. Isso é uma coisa muito nova, né? Muita gente ainda não entende, não sabe ainda lidar com esse assunto. Isso surgiu após esse boom da internet, esse acesso, foi mais ou menos por isso? Sim, aqui no Brasil essa lei está fazendo 5 anos. Nova, tá? Né? É muito nova, então ainda existem muitas dúvidas e a gente tem um órgão que fiscaliza essa lei que se chama ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então esse órgão, ele aos poucos está regulamentando essa lei, ele está disponibilizando para as pessoas, para o público em geral, o que as empresas devem fazer e como elas devem proceder em determinados casos, em determinados tratamentos de dados. O nosso foco é exatamente esse, atender pequenas a médias empresas. Então nós elaboramos toda uma estratégia para atender esse nicho de mercado. Então essas evidências são documentos que é elaborado para que a empresa tenha como comprovar que está preocupado em manter a privacidade dos dados. Mas esses documentos eles não podem estar guardados, eles têm que estar disponíveis para todos os colaboradores. E é isso que a gente leva para dentro da empresa também, essa conscientização. O que significa cada política, o que significa cada procedimento para cada colaborador dentro da empresa. Porque sem a conscientização na empresa, a LGPD não vai funcionar. Todos fazem parte, cada pessoa faz parte da LGPD dentro da empresa. Olha, eu pensei que isso era um assunto que era difícil só para mim, mas eu descobri que realmente é algo que ainda tem dúvida, é algo muito novo para a gente descobrir. E o que a Juliana fez? Ela criou aqui um jogo baseado no banco imobiliário para a gente conseguir entender como funciona e como a gente pode proteger os nossos dados e a nós mesmos, porque a gente não faz ideia do que podem fazer com os nossos dados. Olha, o interessante aqui é que a gente está entendendo um pouco que a gente vai lidando com certos nomes, né? Mapeamento de dados, política de exclusão, relatório de impacto. A gente vai entendendo um pouquinho o que é através dessa forma lúdica que a LGPD Nacional criou pra gente. A gente está se divertindo também.
da minha infância, assim, que eu brincava com jogo de tabuleiro e que ali eu aprendia várias coisas. E então eu pensei, por que não fazer um jogo de tabuleiro para que as pessoas, né, se interagissem, né? Porque a interação das pessoas é muito importante, o consentimento, a consciência das pessoas é muito importante. E aí foi onde veio, aí eu comecei a pensar, não, eu vou comprar as evidências e tal, e não vou fazer casas, vou comprar evidência e vou... Ai, sorte ou azar, aconteceu tal coisa, então eu sofri uma penalidade. Ai, aconteceu tal coisa, não, mas eu já fiz aquilo, então eu vou ser recompensado. E aí assim saiu o jogo. Comecei a perceber que já tem um tempo que quando eu entro em certos sites, vem uma mensagem ali, eu não sei o que é que a gente tem que aceitar ou rejeitar, do que se trata, e se tornou obrigatório de um tempo para cá. Então, isso a gente fala que são os cookies, né? Então, a gente tem até uma evidência da política de cookie. Então, o site, ele precisa fazer uma política dizendo para o usuário quais são os cookies que ele utiliza, o que cada cookie faz, tá? Inclusive por quanto tempo vai ficar armazenado, porque o cookie são os arquivos que ficam no teu equipamento, tá? E aí quando tu abre um outro site que tem um cookie que vai fazer a leitura daquele ali, aí ele vai pegar as tuas informações. Então aquele cookie está no teu site, ele vai ficar por um determinado tempo ali, e quando o outro site entrar, ele vai ver as comunicações. Então a gente tem os cookies, por exemplo, de funcionalidade. Às vezes tu faz um cadastro, uma compra, e quando tu entra no site de novo e tu começa a digitar, já está lá o teu nome. Então é um cookie que deixa aquilo gravado, que é para facilitar. Esse cookie, ele pode ser aquele também que ele capta, por exemplo, eu estou procurando uma camisa. Ele também pode captar isso para depois ficar mostrando propagandas? É o que a gente chama de cookie de marketing, né? Então, tu vai entrar num site, no marketplace, que tem camisa. Você gostou de camisa e tal. Aí, aquele site, ele tá coletando a informação de que você gosta de camisa. Quando você entra num outro site de pesquisa, por exemplo, e de repente começa a aparecer propaganda de camisa, por quê? Porque aquele site de pesquisa, né, empresas estão pagando, empresas que vendem camisa pagam para esse site, para quando identificar um cookie de uma pessoa que gosta de camisa, então aparecer a propaganda. E aí, quando você não quer que apareça essas propagandas, quando você acessa o site, você tem que desabilitar o cookie de marketing. Aí ele para de vir essas propagandas. E agora a gente tinha que entrevistar a grande vencedora! Ela que conquistou o jogo Banco LGPD Nacional. Lisiane, além de ter ganhado o jogo, o que ganhou para a vida? Eu acho que um dos pontos que foi ressaltado aqui, que é diferente do que eu já estava habituada e o que a gente já vivenciava, foi a questão da privacidade do WhatsApp. E também o que a gente deve ter no rodapé de e-mail, por exemplo, que se o e-mail foi direcionado para uma pessoa que não é a pessoa de destino, para que ela exclua, para que ela nos reporte isso. Eu acho que é uma prática que talvez a grande maioria das empresas, das pessoas não use e faz parte do nosso dia a dia de maneira bastante forte. E do WhatsApp, o que foi que você aprendeu? A questão de quando, por exemplo, a pessoa é desligada de uma empresa, as informações de WhatsApp que são referentes ao trabalho, eles também têm que ser exclusos. Não somente o acesso ao e-mail, mas também essas informações. Então, aqui a gente tem a evidência do plano de incidentes. Então, a empresa precisa fazer um plano de incidentes, porque sim, mesmo que a empresa não tenha nenhum incidente, né, nunca aconteceu nada, nenhuma infração, nenhuma violação, um dia vai acontecer. E se acontecer, eu preciso já estar preparada, eu preciso ter um plano, um procedimento. Aconteceu tal coisa, então eu vou pegar aquele plano e vou passo a passo até chegar na conclusão se eu tenho que avisar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados sobre aquele incidente, sim ou não, e se eu tenho que avisar o titular dos dados, ou seja, a pessoa, né? Olha, aconteceu algum incidente, vazou os dados de uma pessoa
né? E pode acontecer algum dano, né? Se algum terceiro pegar esses dados. Então eu tenho que avisar essa pessoa. E no plano de incidentes vai dar e vai chegar nessa conclusão. Então eu vou fazer passo a passo. São vai chegar várias nessa situações conclusão. que são criadas ali Exatamente. para saber como lidar com cada uma, Isso. né? O que vai acontecer uma infração? Digamos que você mandou um e-mail para a pessoa errada, né? Então, assim, eu vou pegar o plano de incidente e vou ver quais são os dados que estavam envolvidos, quantas pessoas estão envolvidas, quantos titulares poderão ser prejudicados por aquele incidente, né? E vou seguindo passo a passo, né? Eu tenho que acionar uma equipe de plano de incidentes. Essa equipe, de repente, é pessoal do setor do RH, setor comercial, setor de TI, setor de jurídico. Então, ali vai estar dizendo quais são as pessoas, qual é a equipe que eu vou ativar, né? Para dar procedimento, né? Prosseguir com esse plano. Eu não sei para você, mas para mim foi um novo mundo, novas descobertas e o tanto que eu preciso me cuidar e cuidar também muito dos dados das minhas empresas. E não só aqueles dados, internet, não, tem muita coisa para assinar. Até uma autorização de imagem, a gente tem que estar atento para tudo. Então, quando você precisar, é bom chamar a Juliana, que ela entende muito do assunto. Beijo para vocês, tchau, tchau!